Então, fazendo as contas aqui, a gente precisa de... Eu tenho uma meta que muita gente considera impossível, me aposentar em apenas 5 anos. Mas antes de saber se isso é realmente possível ou não, eu tinha que descobrir uma coisa primeiro. Quanto dinheiro eu realmente precisar acumular para me gerar uma boa renda por mês? Você que acompanha o canal sabe de tudo que eu venho fazendo. A criação do nosso canal, saída do emprego CLT, o início de um novo negócio e, é claro, o início dos nossos investimentos e o quanto os rendimentos já estão nos pagando. Tudo isso com base no crescimento do nosso canal, que hoje já passa de 140 inscritos. O que vocês não sabem é que, devido ao valor que a gente investe, é proporcional ao valor que você vai receber por mês. Então, fazendo as contas, a gente vai direto para o computador para descobrir quanto a gente tem de despesas, quanto a gente precisa receber por mês e quanto dinheiro é necessário para a gente conseguir atingir esse valor. Então, bora para lá. Aqui a gente abriu a nossa planilha de gastos. Para quê? Para vocês terem noção de quanto eu gasto de despesas essenciais por mês. Eu já expliquei isso aqui no canal, mas tem a diferença de despesas essenciais com um valor fixo que a gente precisa. Eu tenho mais ou menos esses gastos fixos todos os meses, que é o 513 do empréstimo, 710 da parcela do carro, 173 do cartão do Nubank, gás e internet, que sou eu que pago aqui em casa. Então esses são os valores que eu tenho de despesa fixa. É claro que algumas dessas despesas vão ser cortadas no final desse ano, justamente por eu estar terminando de quitar, como o carro ou o empréstimo da Nubank. Mas algumas outras despesas, elas vão continuar. Então, devido a isso, quando esse período chegar, a gente faz esse vídeo novamente. Mas hoje, as minhas despesas fixas, somando aqui, o empréstimo VIP, a parcela do carro, o cartão da Nubank, gás e internet, vão somar totalmente o valor de 1.601. Lembrando, eu estou recebendo seguro-desemprego ainda, então meu seguro cobre todas as minhas despesas fixas. Aqueles valores que eu aplico aqui são valores que eu estou ganhando do meu trabalho, fazendo bico ali, fazendo uma limpeza de estofado. Tudo isso já está servindo a nossa nova empresa, que a gente vai abrindo. Se você quer saber como é que isso tudo aconteceu, eu vou deixar o card dele aqui em cima, justamente para vocês acompanharem e ver como é que foi esse processo de criação da nossa empresa e como está sendo o desenvolver disso tudo. Mas sem perder o foco agora, a gente vai lá. A gente percebeu que eu preciso de no mínimo R$ 1.600. Só que o que eu gosto de planejar também, você ter no mínimo R$ 250 de lazer por mês, um dinheiro para investir que eu invisto pelo menos R$ 200 por mês, mais o nosso fundo de emergência, que é o que? Pelo menos R$ 300. Então, hoje em dia, para mim sobreviver e conseguir fazer as coisas que eu faço, eu preciso de no mínimo R$ 2.351. Agora vamos descobrir quanto valor a gente precisa ter para me render esse dinheiro todos os meses. Aqui a gente vai abrir o nosso investidor 10. Lá a gente pode fazer esse tipo de cálculo e vocês vão gostar. Aqui em ferramentas, a gente vai calculadora. Tem outras calculadoras aqui embaixo, a gente vai nelas. Por quê? Porque a gente vai fazer a conta, a gente não quer chegar só no primeiro milhão. Calculadora de juros compostos. Meu valor inicial está zerado. Não, a gente pode colocar 750, que é o que a gente tem investido. Uma taxa de juros de 12% ao ano. É claro que tem carteiras que atinge 15, atinge 13, atinge até 20% ao ano. Só que a média que a gente vai jogar é que no período de todo o período investido aqui, seja de 5, 10, 15 anos, a gente vai conseguir manter 12%. Por quê? Vão ter períodos que a gente vai conseguir chegar a 20% investido, 20% da nossa carteira de rentabilidade, e vai ter momentos que ela vai bater 8, 9. Então a média vai ser 12%. Ano. Aí que tá. Vai depender do nosso valor investido, quanto a gente vai investir por mês. Se eu manter somente os 200, não, o período, 200 anos, tô ficando doido, gente. Vou fazer o cálculo aqui de 10 anos para a gente ter uma noção. Se eu manter apenas os R$ 200 investidos, eu vou acumular em 10 anos 46 mil somente. Vamos descobrir quanto que esse valor já vai estar rendendo por mês. Aqui, ó, você pode ler mais e ver quanto que no último mês você recebeu. 10 anos são 120 meses, então vamos lá.
No último mês, você já vai estar recebendo 437. Então, a gente vai ter que ou aumentar o aporte ou aumentar os anos. Eu quero chegar em 5. Então, vamos ter que descobrir quanto que a gente vai ter que investir para a gente chegar nisso aí. Lembrando que esse primeiro ano é mais para quitação de dívidas. Então, vai ser de 4 anos para frente. Se a gente quer atingir um valor de no mínimo 2.360, o nosso aporte aqui vai ter que aumentar muito. A gente vai ter que colocar aqui no mínimo R$1.000 no período de 5 anos, para a gente ver quanto a gente vai ter investido. 81 mil. 81 mil vai nos render em 5 anos. Vai nos render apenas R$758. Não está nem perto da gente atingir a nossa meta. E por que é tão difícil isso? Porque quando você não coloca muito tempo, os juros compostos não tem tempo de trabalhar em cima. Apesar de que, você olhando aqui no gráfico, esse aqui é o total de juros, 20 mil. Mas 60 mil saiu do seu bolso. Se você desse mais tempo para isso, para os juros trabalharem, em apenas 5 anos de diferença, se a gente colocasse aqui 10 anos em vez de 5, a gente teria uma realidade totalmente diferente. Passaria de 224 mil, o total de juros já seria quase igual ao total investido, e é claro, já estaríamos recebendo um dividendo bem maior, comparado ao que a gente recebeu. 2.098, chegaria muito perto do que a gente precisa. Mas a gente está fazendo o cálculo de aposentadoria, e para isso eu vou aumentar o meu aporte em R$1.500, e eu vou colocar aqui 4 anos, porque esse primeiro ano eu não vou considerar o investimento, justamente porque a gente está fazendo a quitação das nossas dívidas. 91 mil, a gente ainda não vai conseguir atingir, então eu vou ter que aumentar o nosso aporte. E como a gente não está conseguindo chegar muito perto do valor, que vai ter que ser algo acima de R$200.000 investidos, a gente vai ter que praticamente dobrar nossa meta de cálculo mensal. Chegou a 152. R$3.000 por mês é o que eu já estou investindo. Em 4 anos, eu vou ter atingido a meta de 182 mil. Mas a gente só vai estar recebendo por mês, cerca de R$1.600. Ainda está muito longe do que a gente precisa. Aqui, ele já paga todas as nossas despesas fixas. É a minha realidade hoje? É claro que não. É como eu disse, é um plano. Eu estou contando com várias variáveis aqui, seja elas o YouTube dar certo e começar a me trazer uma renda, a minha empresa dar certo e eu conseguir manter um bom fluxo de clientes todos os meses e um bom fluxo de trabalho. E é claro, sempre expandir minhas fontes de renda, criar uma aqui, outra ali. Eu estudei sobre edição, fazer edição de vídeos, a gente trabalhar com a limpeza de estofados, a gente fazer a renda aqui no YouTube. O YouTube ele é o único aqui que eu posso escalar. Eu posso fazer dele uma renda que pode me gerar 5 mil hoje, 7 mil mês que vem, 10 mil no próximo mês. Tudo isso a partir de vídeos que eu estou gravando agora, que não dão visualização, mas que estão lá, nossa faixa. E a cada inscrito a pessoa vai ficar curiosa para assistir nossos conteúdos, as nossas sagas. E assim, aquele conteúdo que você gerou 4 meses atrás, que não deu nenhuma visualização, começa a bombar, começa a ter visualização, a ter horas assistidas. Assim a gente monetiza o canal e começa a ganhar a partir daí. Eu já tenho mais de 100 vídeos gravados aqui no nosso canal. Alguns deles bateram um pouco mais de 200 visualizações, outros nem isso. Então, são conteúdos, são esforços que a gente faz hoje para que no futuro a gente consiga. Se eu tentar chegar em 4 anos o valor de R$2.300, eu teria que investir R$3.500 todos os meses nos próximos 4 anos para mim chegar em pelo menos R$2.000 investido, recebendo quase R$2.000, que é o que a gente tem aqui. Eu vou colocar isso aqui em 5 anos para vocês terem noção a diferença de um ano. Em 5 anos a gente teria 282 mil investido, sairia 210 mil do nosso bolso, 71 de juros. E a gente teria uma renda aqui de 2.622, que é o que a gente precisaria. Eu teria que ter começado a investir,
R$ 3.000 a partir do começo. Mas é como eu disse, não importa o valor que você começou aqui. O tempo já está trabalhando, os nossos juros compostos já estão fazendo. E é claro, todos esses investimentos aqui, eles reconsideram que você reinvestiu o dividendo que você recebeu no mês passado. Então, até o mês 59, até 4 anos e 11 meses, eu não tirei nenhum real. Eu peguei esse valor aqui e reinvesti. Meu aporte do outro mês é os 3.500 que eu iria aportar, mais os 2.565 que eu recebi de dividendo. É claro, a gente considerou rentabilidade baixa, a gente considerou um cenário totalmente hipotético na qual eu estou conseguindo investir R$ 3.500. Hoje não é a nossa realidade. É uma meta muito ambiciosa. Mas é claro, a gente está falando da nossa realidade hoje. O que não garante que amanhã eu consiga aportar esse valor? O que não garante que amanhã a gente não consiga fazer um sucesso aqui, a gente não consiga melhorar o nosso canal de certa forma que pessoas começam a seguir a gente, começam a atingir milhares de pessoas, começam a acompanhar o nosso canal e a gente monetize, começa a ganhar dinheiro a partir daí. Eu disse, nos primeiros anos, todo o dinheiro que eu ganhar daqui vai ser reinvestido de volta na nossa carteira para chegar a esse resultado. Para mim poder ter uma renda todos os meses a partir daqui, sem me preocupar pela nossa empresa, sem me preocupar com o salário, tudo isso a partir daqui. A gente pode conseguir resolver, a gente pode conseguir chegar lá. Só depende de rendas que eu estou construindo agora. Não somente aqui, mas aqui fora no meu negócio. Mas a partir do momento que eu consiga lidar com os meus gastos. Porque reduzindo as nossas dívidas fixas, voltando aqui nas nossas dívidas, eu já consigo reduzir essas duas no final do ano. Ou seja, vou ter R$ 1.200 a mais para investir somente a partir do final do ano. Da nossa realidade hoje ser 200, no final do ano ou no começo do ano que vem, nossa realidade já pode passar a ser R$ 1.400. Eu posso garantir que iria continuar pagando, colocar isso na minha cabeça, que eu iria continuar pagando essas contas e investir todo esse dinheiro. E o que eu não conseguiria fazer com R$ 1.200 investidos em 5 anos? A gente pode fazer a conta aqui. R$ 1.200 em 5 anos. A gente teria quase R$ 100.000, que é o que eu falei. Mas nossa meta era pelo menos os 1.600. A gente estaria recebendo quase R$ 1.000 todos os meses. No período final, 907. Isso aqui já é uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje. Não daria para pagar todos os meus custos, mas estaria muito perto. Coisa de um ano e pouco investido, vamos colocar 2 anos, vocês veriam a diferença. Já iria para 154 mil. O que me renderia no final do mês R$ 1.400. Então, a partir do momento que você deixa os juros trabalhar por você, não somente o valor que você se expressa, você vê a diferença do montante geral. É claro, aqui eu estou sendo ansioso e eu quero chegar a isso o mais rápido possível. Então, teria que investir muito mais. Agora, se você tem um prazo maior, se você começa a investir novo, com 18, e fala, não, eu quero me aposentar com 35, você teria 17 anos para trabalhar. Você não ia precisar investir esse valor aqui todos os meses, mas você poderia investir R$ 400 dos 18 aos 35. R$ 400 no período de 17 anos, você atingiria os 252 mil. E que te renderia já R$ 2.369. Um pouco mais de um salário mínimo de hoje. Então, por isso é importante você começar jovem. Por isso é importante você começar o mais rápido possível. E eu tenho uma meta justamente porque quero aproveitar a minha juventude para trabalhar mais, entregar conteúdos melhores, para poder aproveitar, desfrutar de viagens, construir um casamento não em volta da vida financeira, mas sim em volta da família, poder passar mais tempos com os filhos, poder aproveitar realmente a minha vida junto com a minha família. Porque se você, assim como eu, nasceu em uma classe mais baixa, seus pais tiveram que trabalhar muito para sustentar você. Você não provavelmente perdeu momentos com eles, justamente por causa do trabalho. Então você via eles pouco, às vezes você perdeu momentos, seus pais perderam momentos com você
justamente por ter que trabalhar. Eu não quero isso para mim. Eu justamente quero construir uma família a partir do momento que a minha classe financeira esteja estável, que eu não preciso depender de um trabalho para receber dinheiro todos os meses. É claro que isso é apenas um começo, em que vai ter momentos em que eu vou ter que me abdicar de muita coisa para conquistar isso. E já está acontecendo. E deixar de ir em festas, é deixar de comemorar alguma coisa, justamente para tentar aportar cada vez mais. Mas lá na frente a gente vai ter recompensa. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante para mim. É claro, talvez eu consiga atingir tudo isso, talvez eu não consiga, mas eu quero olhar para trás daqui a 5 anos e ver que eu tentei. Seja aqui no YouTube, seja no mundo dos investimentos, seja na minha empresa. Eu tentei sair, eu tentei fazer diferente. Eu tentei deixar de fazer o que todo mundo faz, que é trabalhar, ir para a faculdade, tentar conseguir um bom emprego e tentar uma vida estável. É claro que eu não critico quem faz isso, mas você dá todos os seus esforços, dá toda a sua juventude pela empresa, e muitas vezes você não é reconhecido, não acho justo, não acho junto com o trabalhador. Muitas vezes acorda cedo, fica 2, 3 horas para chegar ao seu trabalho e tem 2, 3 horas para voltar. Enquanto outras pessoas que com oportunidades melhores que tiveram, justamente por a classe financeira, recebiam a mesma coisa, mas tinham um esforço muito menor. Às vezes por morar mais perto, por ter uma situação financeira melhor, ele tinha uma condição. Então, tudo isso a gente vê, a realidade ela é dura e nem sempre ela é justa com todo mundo. Eu quero mudar essa realidade para mim e para minha futura família. Então, muito obrigado para todos que me acompanham. Até a próxima.